Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Direito Direto. O podcast que descomplica o direito para você. Exato. E antes de começar, aquele nosso convite de sempre, né? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma, já clica aí para seguir o nosso programa. E não esquece de avaliar com 5 estrelas, porque isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas. Com certeza. Compartilha com os amigos, principalmente aquela galera que está na batalha dos concursos. E para quem nos acompanha, já sabe, né? Nossos episódios são baseados em cadernos de estudo. Então a ideia é que a gente evolua junto. Comenta lá nos episódios, vamos trocar uma ideia. Isso aí. Bota o fone no trânsito, lavando a louça, na academia. O papo é denso, mas a gente tenta deixar leve. E a dica de ouro: cria uma playlist por matéria. Facilita demais a revisão. Fechado. Hoje, o nosso mergulho é num tema que, olha, parece um quebra-cabeça. A aplicação da lei penal no Brasil. Aham. A gente vai tentar desvendar a lógica por trás das normas, sabe? Como elas são construídas, o que acontece quando uma lei parece, sei lá, incompleta. E como os juristas fazem para encontrar o sentido real dela? E o foco aqui, né, são aquelas distinções conceituais que são cruciais na prática e, claro, despencam em provas. Perfeito. Então vamos começar pelo básico do básico. O que faz uma lei penal ser uma lei penal? As fontes que a gente estudou listam 5 características, tipo um DNA da norma. A primeira é a exclusividade, certo? Isso, que nada mais é do que o famoso princípio da legalidade. Ou seja, não existe crime se não tiver uma lei dizendo que aquilo é crime. Ponto. Simples assim. E as outras se conectam com isso. A imperatividade, que diz que a lei é obrigatória para todo mundo, não tem negociação. Aí vem a generalidade e a impessoalidade, que garantem que a lei não foi feita para Maria ou para o João, mas para qualquer pessoa, para um fato abstrato. E por último, A anterioridade. A regra tem que existir antes do jogo começar. Você não pode ser punido por algo que só virou crime depois que você fez. certo. Mas olha, essa questão da impessoalidade sempre me gera uma dúvida. Qual? As fontes mesmo citam leis que nasceram de casos super concretos, de grande comoção. A gente tem exemplos famosos, né? Lei Carolina de Ekman, a Lei Mariana Ferrer. Ah, sim. Como que isso funciona? Parece uma contradição. A lei não é feita para um caso específico, mas ela nasce de um. Então, essa é uma tensão produtiva, na verdade. Um caso concreto, um evento chocante, ele serve como um gatilho. Ele inspira o legislador. Ele acende um alerta? Exatamente. Mostra que existe uma falha no sistema. Mas a lei que nasce dali, a norma em si, ela não pode se aplicar só àquele caso, nem pode ter o nome da vítima no texto. A inspiração é concreta, mas o produto final tem que ser abstrato. Entendi. A lei que veio do caso da Carolina Deichmann não protege só ela. Protege a privacidade digital de todo mundo. Perfeito. A demanda foi específica, mas a solução tem que ser universal. É o sistema respondendo a uma necessidade social sem quebrar as próprias regras. Legal. Agora, um ponto que eu achei contraintuitivo nos materiais é que nem toda norma penal serve para criar crime. E aqui a gente entra no coração da engenharia do sistema penal. Porque a gente pensa no Código Penal como um catálogo de coisas proibidas, né? Sim, mas talvez as normas mais importantes sejam justamente as que não criam crimes. As fontes dividem em 2 grandes grupos. O primeiro é óbvio, é a norma penal incriminadora. A clássica. A clássica descreve a conduta, matar alguém e aplica a pena. Tem o preceito primário, que é a conduta, e o secundário, que é a sanção. Ok. E o outro grupo? O das não incriminadoras. Essas são as ferramentas de ajuste fino. São elas que dão equilíbrio ao sistema. Por exemplo, as normas permissivas. Permissivas. Elas permitem algo. Exato, elas permitem algo que, em tese, seria crime. A legítima defesa é o maior exemplo. Uma norma diz matar é crime, mas a outra vem e diz, opa, a não ser que seja para se defender de uma agressão injusta. Ela cria uma exceção. Uma válvula de escape. Tem também as de interpretação, que são como um dicionário do próprio código. Afim, o artigo 327, que define o que é funcionário público. Esse mesmo.
Ele não pune ninguém, ele só gasta um tempão explicando o conceito para não ter dúvida na hora de aplicar os crimes de corrupção, por exemplo. E as fontes falam também das normas extensivas. Qual a função delas? A função delas é esticar, ampliar o alcance da punição. Pensa na tentativa. Se não existisse a norma da tentativa, a gente só poderia punir quem de fato conseguiu consumar o crime. Quem teve sucesso na empreitada criminosa. Isso. Mas essa norma estende a punição para quem tentou e não conseguiu por motivos que não dependiam da vontade dele. O mesmo vale para o concurso de pessoas, que amplia a responsabilidade para o partícipe, para o cúmplice. Elas fecham as brechas do sistema. Exatamente. Garantem que não tenha buracos óbvios. Ok, essa arquitetura está fazendo sentido. Mas agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais complexa. As leis que já nascem incompletas. Que precisam de um complemento para a gente poder aplicar. E aqui as fontes focam em duas figuras que geram uma confusão danada. O tipo penal aberto e a lei penal em branco. Certo, e a diferença entre elas é o pulo do gato. Vamos começar com o tipo penal aberto. Nele, o legislador, de propósito, de caso pensado... Ele faz de propósito... De propósito. Ele escreve uma norma com um conceito meio vago que precisa ser preenchido com um juízo de valor. E o detalhe, o juiz busca esse valor fora do sistema de leis. Como assim fora? Ele olha para a sociedade, para os costumes, para a moral daquele tempo, daquele lugar. É uma busca que a doutrina chama de exofórica. Exo para fora. Mas por que o legislador faria uma coisa dessas? Isso não gera uma baita insegurança jurídica? Gera uma certa flexibilidade que às vezes é vital. O exemplo clássico de todos os manuais é o crime de ato obsceno. A lei é de 1940 e não define o que é obsceno. E ainda bem. Claro, o que era obsceno em 1940... Com certeza não é a mesma coisa hoje. Ao criar um tipo aberto, o legislador admite que não consegue prever a evolução social. Ele basicamente delega para o juiz a tarefa de atualizar o conceito da norma a cada caso. É uma estratégia para a lei não ficar velha, então. Para não virar letra morta. E isso me leva direto para uma distinção que os materiais, martelam muito, dizendo que é uma pegadinha clássica. A diferença entre tipo aberto, tipo vago e crime vago. Ah, sim. Parece tudo a mesma coisa, mas as consequências são opostas. Explica pra gente. O tipo aberto, como a gente viu, é uma técnica legislativa, é intencional, é válido. Já o tipo penal vago é um erro, um defeito de fabricação da lei. A lei foi mal escrita. Exatamente. Ela é tão imprecisa, tão genérica, que fere o princípio da legalidade. Ninguém sabe dizer com certeza qual conduta é proibida. Imagina uma lei que punisse atos contra a moral das Forças Armadas. O que é isso? É tão amplo que se torna inconstitucional. Entendi. E o crime vago? O crime vago não tem nada de errado com a descrição da conduta. A conduta é clara. O que é vago, ou melhor, indeterminado, é a vítima, o sujeito passivo. Ah, a vítima é a coletividade. Perfeito. O tráfico de drogas, por exemplo, a conduta vender substância ilícita é clara. Mas quem é a vítima? É a saúde pública, um ente abstrato. Então é só uma classificação, não uma falha. Ok, ficou bem claro. Um é de propósito, o outro é um erro e o terceiro é sobre a vítima. Agora vamos para outra figura, a lei penal em branco. Se no tipo aberto o que falta é um valor social, o que falta aqui? Falta outra norma. Na lei penal em branco, o complemento não é um valor. É um pedaço de texto que está em outro lugar do ordenamento jurídico. A busca é endofórica, interna. Dentro do próprio sistema. Dentro dos próprios livros de lei, decretos, portarias. A lei principal é como uma peça de quebra-cabeça que tem um buraco. E esse buraco é preenchido por outra norma. E aí a coisa se divide de novo, né? Tem mais classificações. Sim, mas a lógica é bem simples. A gente classifica pela fonte do complemento. Se a norma que completa for também uma lei, a gente chama de lei penal em branco homogênea. Mesma hierarquia. Mesma hierarquia. Agora, se o complemento vier de um ato inferior, como uma portaria da Anvisa ou um decreto, aí chamamos de heterogênea. E é aqui que mora a grande polêmica. Por que polêmica? O exemplo da lei de drogas é o melhor.
A lei diz que é crime vender drogas, mas ela não diz quais substâncias são drogas. Ela não tem a lista. Não tem. Ela basicamente entrega um cheque em branco para a Anvisa, que, por meio de uma simples portaria, define o que é e o que não é droga. O que, por um lado, é bom porque eles podem atualizar a lista rápido. Exato, é super ágil. Incluir uma nova droga sintética é rápido. Mas, por outro lado, na prática, uma agência do Poder Executivo está definindo o alcance de uma norma penal, o que bate de frente com o princípio de que só o Congresso, eleito pelo povo, deveria ter esse poder. É uma delegação de poder bem forte. E as fontes ainda trazem umas versões especiais que parecem inventadas para confundir em prova. Lei penal em branco ao revés e ao quadrado. A criatividade dos juristas é fantástica. A lei penal em branco ao revés ou invertida é quando a parte em branco não é a descrição do crime, mas sim a pena. O preceito secundário. Exatamente, o crime de uso de documento falso. O artigo descreve a conduta direitinho, mas na hora da pena, ele diz que será a mesma combinada à falsificação. Ou seja, os juízes têm que procurar em outros artigos para saber qual é a pena. A parte em branco está no final. E ao quadrado. Essa parece brincadeira? Parece, mas é real. É tipo uma daquelas bonecas russas, uma norma dentro da outra. A lei penal em branco ao quadrado é quando você precisa de um complemento, que por sua vez também precisa de um complemento. Um complemento do complemento. Isso. O exemplo que as fontes dão é de crime ambiental. Imagina um tipo que pune a destruição de floresta de preservação permanente. Para saber o que é isso, a lei penal manda você olhar o Código Florestal. Primeiro complemento. Só que o próprio Código Florestal pode dizer que a delimitação de uma área específica será feita por um ato do Poder Executivo. Esse é o segundo complemento. É uma caça ao tesouro normativa. Nossa, é complexo. Então, mesmo depois de fazer essa caça ao tesouro, de montar o quebra-cabeça, o trabalho ainda não acabou. Nem começou direito. Porque aí começa a briga sobre o que todas aquelas palavras agora juntas realmente significam. É aí que entra a interpretação, né? Exatamente. Ter o texto completo da norma é só o primeiro passo. A verdadeira batalha jurídica acontece no campo da interpretação. E aqui, 3 conceitos são sempre confundidos: analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva. Qual a diferença fundamental entre eles? A analogia só entra em campo quando existe um vácuo, uma lacuna total na lei. Não tem regra para o caso. O juiz pega emprestada uma lei de um caso parecido para resolver. E no direito penal isso pode? Com muita restrição. É absolutamente proibido usar analogia para prejudicar o réu. O que a gente chama de analogia in malam partem. Não se pode criar um crime do nada ou aumentar uma pena por analogia. Certo. Analogia para quando não tem lei. E a interpretação analógica? Aqui a lei existe. E mais, o próprio legislador deixou uma porta aberta de propósito. Ele dá uma lista de exemplos e no final coloca uma fórmula genérica, como ou outro meio cruel ou qualquer artifício semelhante. Ele dá uma dica. Ele basicamente diz, olha, eu te dei esses exemplos, agora use o bom senso para incluir outras coisas que sejam parecidas com isso. O homicídio qualificado é o exemplo clássico. A lei fala fogo, veneno, tortura. Se alguém mata de uma forma muito brutal que não está na lista, o juiz pode encaixar nessa fórmula genérica com outro meio cruel. Mas isso não é um pouco perigoso? Onde que está o limite? Esse é o grande debate. O limite teórico é que o novo caso tem que ser da mesma natureza, da mesma essência dos exemplos que a lei deu. Não é um poder ilimitado, mas sim é uma das áreas mais cinzentas e onde a subjetividade do juiz tem um peso enorme. Entendi. E, por fim, a interpretação extensiva. Qual a diferença? Na extensiva, a lei também existe, mas o problema é que as palavras que o legislador usou parecem ser mais restritas do que a intenção real dele. Ele falou menos do que queria dizer. O espírito da lei é maior que a letra da lei. Perfeito. O intérprete, então, estica o significado de uma palavra para que a lei cumpra seu verdadeiro propósito.
Um exemplo comum é quando uma lei antiga fala só em cônjuge. O juiz pode interpretar extensivamente para incluir também o companheiro de união estável. Porque a intenção era proteger a família, não o contrato de casamento em si. Exatamente. A vontade da lei era mais ampla que o texto literal. Certo. Então, o mapa que a gente traçou hoje foi bem completo. A gente partiu da arquitetura da lei penal, entendeu a diferença vital entre um tipo aberto, que precisa de um complemento de valor, e a lei em branco, que precisa de outra norma. E, no final, vimos que mesmo com a lei montada, a busca pelo seu significado é uma arte cheia de nuances, cheia de técnicas. E o ponto central é esse, né? Entender esses conceitos não é só um preciosismo acadêmico. É compreender essa tensão que existe no direito penal entre a segurança jurídica, a necessidade de regras claras e a necessidade de se adaptar a um mundo que muda o tempo todo. Sempre sob o filtro dos princípios constitucionais. Sempre. Bom, para a gente fechar, como sempre, vamos deixar uma provocação, uma reflexão para quem nos ouve continuar pensando no assunto. A reflexão é sobre os limites da interpretação. A gente viu que ela permite que a lei se adapte. Mas até onde essa adaptação pode ir sem que o juiz vire um legislador? Boa pergunta. Se os valores sociais mudam tanto a ponto de o propósito original de uma lei se perder completamente, mesmo que o texto dela continue ali intacto, a interpretação ainda é suficiente? Ou a única saída honesta seria o Congresso criar uma nova lei? Fica aí a questão. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E não se esqueça de seguir o Direito Direto na sua plataforma de áudio preferida e no Instagram. Isso aí. Até a próxima. Até!